Saudações, caro estudante, seja bem-vindo a mais uma aula de operações turísticas do tema Operadoras Turísticas e Agências de Viagens. Hoje vamos falar do pacote turístico. Esta é uma primeira parte, porque o pacote turístico ainda vamos ter mais uma aula depois desta. Hoje vamos falar concretamente, vamos alcançar os seguintes objetivos: definir o pacote turístico, vamos perceber os elementos prévios à preparação do pacote, vamos conhecer os elementos de reflexão para construir um pacote turístico e também, no final desta aula, vamos conhecer os tipos de pacotes turísticos que existem no mercado. Existem várias definições do pacote turístico. Para este propósito, nós temos duas definições fundamentais. O pacote turístico é a combinação de dois ou mais elementos turísticos vendidos como produtos isolados por um preço conjunto, cujos custos individuais de cada produto não são identificáveis separadamente. A segunda definição: pacote turístico é um grupo de reservas montado pelos grossistas, que podem ser operadores turísticos ou agências de viagem grossistas, que agregam desde a reserva de passagem de avião, quartos de acomodação, locação de carros e outros serviços como transfers, passeios turísticos, guias turísticos e outros passeios pelos locais desejados de serem visitados no destino turístico. Portanto, podemos perceber que o pacote turístico é uma combinação que é feita pelos grossistas de vários serviços oferecidos por diferentes membros da cadeia de distribuição, os chamados provedores, para serem vendidos num único pacote para o cliente. Como é que é preparado o pacote turístico? Na preparação de uma viagem turística organizada, é necessário envolver muitos intervenientes públicos e privados. Nos intervenientes públicos, podemos identificar a todas as entidades públicas responsáveis, por exemplo, pela emissão dos passaportes, a emissão dos vistos de entrada, né, responsáveis pela recepção dos turistas ao entrarem num determinado território, e entre outras entidades públicas. Nas entidades privadas, nós podemos identificar vários provedores de serviços e produtos, conforme nós identificamos na cadeia de distribuição turística os diferentes provedores de serviços. Na preparação de uma viagem turística organizada também é necessário ter em conta que trata-se de um processo que exige tempo suficiente e normalmente varia de 2 a 3 anos. Pode parecer um exagero, mas esta é a quantidade de tempo necessária para elaborar um pacote de sucesso. É um processo muito longo que exige o percurso de várias fases ou etapas, onde encontramos diferentes atividades específicas inseridas em cada etapa. Então, rigorosamente, essas etapas devem ser percorridas para garantir o sucesso desta viagem coletiva. O pacote turístico deve ser bem planeado e construído, visando alcançar os objetivos definidos através de um processo sistemático, dinâmico e contínuo, baseado em recursos conhecidos. Portanto, é preciso ter em conta que o pacote turístico deve ser bem planeado para poder alcançar o sucesso nas vendas e o sucesso em termos de satisfação das necessidades dos turistas. Para isso acontecer, é preciso contar com um conjunto de recursos, desde os recursos humanos, que devem ser recursos competentes, a recursos humanos preparados, com experiência e conhecimento do destino turístico, sobre o que o destino oferece, um pacote legislativo que existe, todo um conjunto de detalhes que devem ser conhecidos pelos recursos humanos que estarão envolvidos na concepção do pacote turístico. Mas também é preciso ter recursos físicos, materiais,
para poder elaborar o pacote turístico. É preciso também recursos financeiros, portanto é preciso dinheiro para garantir a produção do pacote turístico, desde o financiamento das atividades que serão realizadas no âmbito da preparação do pacote, mas também para pagar os serviços que vão integrar no pacote turístico. E por fim, precisamos de recursos tecnológicos. Agora estamos na era da informação, onde as tecnologias de informação e comunicação são fundamentais para garantir o sucesso da elaboração do pacote, mas também o sucesso da distribuição desse pacote no mercado das viagens. Também na preparação do pacote é preciso controlar de forma periódica os resultados, o que significa que, uma vez iniciada a venda do pacote turístico, também é necessário ir acompanhando qual é o nível de satisfação dos turistas para ir corrigindo os pequenos detalhes que possam merecer correção para melhorar a qualidade do pacote turístico, indo ao encontro das necessidades do turista. Na concepção do pacote turístico, outros aspectos que devemos ter em conta, né? A concepção do pacote é um ato decisivo para a aceitação ou rejeição por parte da procura no mercado das viagens. Portanto, é preciso ter um plano rigoroso de concepção do pacote para podermos ter uma aceitação elevada e diminuirmos a rejeição do pacote, uma vez disponível no mercado para ser adquirido. O conhecimento dos desejos dos turistas potenciais é fundamental para a concepção de um pacote aceitável. Portanto, a equipe que vai trabalhar na elaboração do pacote turístico deve conhecer quais são os desejos do mercado que pretende atrair para a compra do pacote turístico. Isso passa necessariamente por um trabalho de investigação profundo para conhecer esses desejos dos membros da cadeia de distribuição, neste caso dos turistas que vão comprar o pacote. O pacote deverá conhecer, o operador turístico deverá conhecer as necessidades do mercado emissor, tanto de onde vêm os turistas, quais são as suas necessidades turísticas. Em segundo lugar, é preciso conhecer a oferta no destino turístico, que tipo de atrativos existem no mercado turístico, no destino turístico, que tipo de possibilidades existem para a elaboração de um pacote de sucesso. 3. A relação mais justa da qualidade e do preço do pacote turístico. É preciso equalizar e equilibrar a qualidade do pacote e o preço que vai ser praticado na compra desse pacote turístico. Isso significa que o pacote tem que ter qualidade. E quando estamos a falar da qualidade do pacote turístico, essa qualidade depende de 5 elementos fundamentais, que é a competitividade. A competitividade deve ser respeitada, tendo em conta que no mercado das viagens existem outros tipos de pacote, principalmente para o destino escolhido. É preciso ver quais são os pacotes que existem para o destino escolhido, de modo a trazer alguma diferença que vai vai fazer com que o pacote mereça atenção especial dos potenciais turistas que vão adquirir. Outro elemento que define a qualidade é a gama de produtos, o leque de possibilidades. Portanto, não encher muitas atividades, mas também colocar um número de atividades razoável, equilibrado, que vai garantir a satisfação das necessidades do nosso mercado que vai adquirir o pacote turístico. Isso significa que também é preciso respeitar ou identificar uma estratégia favorável para equalizar a quantidade de atrativos ou de atividades que vão ser envolvidos no pacote turístico e ir ao encontro também de um preço que vai ser aceitável por parte do turista que vai adquirir o pacote. O quarto elemento que vai influenciar a qualidade do pacote é a criatividade versus inovação. Considerando que
O globo terrestre já é conhecido, muitas atividades já foram realizadas e têm sido realizadas em diferentes destinos turísticos. É preciso sempre trazer algum elemento inovador ou algum elemento criativo para marcar alguma diferença, para trazer um pouco de diferença que vai garantir que o pacote seja apreciado pelo turista. O quinto elemento que vai garantir uma qualidade no pacote turístico é a genuinidade e a originalidade. Genuinidade versus originalidade, considerando que existem vários pacotes turísticos disponíveis no mercado. Não pode parecer, o pacote turístico a ser elaborado não deve parecer uma cópia de outros pacotes que existem no mercado. Tem que garantir alguma originalidade de modo a ser único no mercado, para que as pessoas que vão apreciar o pacote possam sentir que não se trata de um pacote copiado. Isto significa que há um conjunto de elementos prévios que devem ser respeitados para conceber um pacote turístico. Para o sucesso de um pacote turístico, a equipe envolvida na concepção deve conhecer a missão do grupo. Portanto, a missão do grupo que está a elaborar o pacote turístico, que pode ser elaborar um pacote turístico que envolve uma área de conservação. Objetivos claros devem ser traçados ao elaborar esse pacote, que é para a todo momento irem controlando se estão indo ao alcance desse objetivo ou não. E também devem envolver estratégias, e as estratégias podem variar, tendo em conta o tipo de pacote que vai ser elaborado e também tendo em conta a localização da equipe, se é um operador turístico que opera no mercado emissor ou é um operador turístico que opera no mercado receptor, para poder saber como é que deverá criar a equipe de trabalho, ou como é que deverá envolver os diferentes intervenientes no processo de elaboração do pacote. E isso deve seguir uma política clara, definida pela empresa, pelo operador turístico, mas também é preciso um conjunto de procedimentos que devem ser seguidos desde o primeiro momento da elaboração do pacote e também durante as diferentes fases da elaboração do pacote turístico. E porque trata-se de um processo que deve envolver conhecimento científico, técnico e experiência, também deve-se adotar um método específico para a elaboração do pacote, sem deixar de lado as normas que existem nos diferentes mercados, no emissor e no receptor, as normas territoriais, né, as leis, mas também as regras de orçamentação que devem ser respeitadas no processo de elaboração do pacote turístico, tendo em conta os diferentes tipos de programas que podem ser seguidos. Pode ler mais no livro de Abranja, que temos estado a recomendar, que está disponível no plano analítico, para perceber um pouco mais sobre estes elementos prévios. Portanto, este livro está disponível na biblioteca. Quais são as perguntas prévias que devem ser respondidas para a formatação de um pacote turístico? A primeira pergunta é: quais são as vocações do destino? Este destino turístico, que tipo de destino é? É um destino cultural, desportivo? É um destino de eventos culturais? Que tipo de destino é este, né? Quais são os atrativos que o destino oferece? São atrativos culturais? São atrativos naturais? São atrativos terrestres? São atrativos aquáticos? São atrativos que dependem mais da dinâmica humana? Ou que tipo de atrativos estão disponíveis neste destino onde queremos envolver no pacote turístico? Quais são os valores desses atrativos, né? Isto é importante porque vai influenciar na procura do pacote, tanto na aceitabilidade do pacote por parte do mercado, no mercado das viagens. Quais são as aptidões naturais do destino?
né? Isso é fundamental para definir o tipo de pacote turístico que se pretende elaborar, tendo em conta o que é que o destino turístico oferece em termos de atrativos naturais, aptidões naturais. Qual o conceito do meu pacote? Por exemplo, eu quero um pacote turístico que vai valorizar os atrativos naturais do mar, né? Portanto, como é o caso dos atrativos disponíveis no arquipélago do Bazaruto, não é? Então, a definição do conceito do seu pacote é fundamental para poder atrair a atenção específica do grupo que pretende que faça parte desse pacote turístico. Isso significa que, em sexto lugar, é preciso saber qual ou quais são os mercados que deseja conquistar e satisfazer. Portanto, se souber de que este mercado gosta do turismo cultural ou gosta do turismo desportivo, estará em melhores condições de pesquisar ainda mais que tipo de desporto gosta e poder elaborar um pacote que vai integrar essa componente desportiva para o sucesso do pacote. Também a sétima pergunta é qual é a capacidade de compra do meu mercado que pretendo alcançar. Isto é fundamental porque pode elaborar um pacote muito caro para um público que não vai ter capacidade de compra para comprar esse tipo de pacote. Ou também pode elaborar um pacote muito barato que não vai valorizar na íntegra o seu esforço de elaboração do pacote turístico. Então é preciso conhecer a capacidade de compra do seu mercado que pretende alcançar para poder equalizar o produto e, neste caso, o pacote turístico e o custo desse pacote para garantir um maior lucro possível na venda desse pacote turístico. O que será feito durante as visitas? Quais são as atividades que serão realizadas durante as visitas, os locais a serem visitados, se vai se visitar museus, se vai se visitar algumas praças públicas, alguns locais históricos, se vai se visitar alguns locais onde se desenvolvem atividades recreativas. É preciso saber o que é que vai ser feito durante as visitas. Também é preciso saber que infraestruturas são precisas para esse pacote, né? Em função do tipo de pacote, vamos supor que eu vou precisar de levar um grupo de turistas para participarem num festival na Praia do Tofo ou na Praia da Barra, né? É um festival cultural com um show musical. Então, é preciso saber que infraestruturas existem de transporte, por exemplo, para poder trazer um número elevado, usando infraestrutura de transporte aérea, né, ou rodoviária, ou marítima. Portanto, isto tudo é fundamental para poder escolher o tipo de infraestrutura ou o tipo de transporte que vai ser mais acessível e que vai garantir o conforto para os seus turistas. Que tipo de equipamentos serão necessários para a realização das atividades? Que pessoas e serviços são necessários e de que forma devem ser envolvidas essas pessoas? Quais são os possíveis impactos naturais e culturais da atividade? Portanto, aqui é preciso respeitar a questão da capacidade de carga. Por exemplo, não pode levar muitos turistas para irem visitar, através do mergulho, irem visitar os recifes de coral, porque pode impactar nas espécies que vivem nesse lugar, mas também não pode levar um número muito elevado de turistas que vão fazer uma atividade na praia, sem respeitar a capacidade de carga, porque isso pode ter impactos sobre o ambiente. E qual é a rentabilidade do produto? Portanto, este pacote turístico, quando comparados os custos e benefícios, vai trazer o lucro necessário? Essa pergunta é fundamental. Por quê? Porque não pode elaborar um pacote turístico e depois não vai trazer o lucro necessário, não vai trazer o rendimento necessário para a sua empresa, depois de custear todas as despesas da sua elaboração e da sua implementação. A seguir vamos ver a inovação como um fator decisivo. A inovação de um pacote
é um fator fundamental para fazer face à elevada concorrência. Tendo em conta que o mercado é muito concorrido, existem vários pacotes turísticos no mercado, é preciso pensar na inovação. Há parâmetros da inovação. O primeiro parâmetro é encontrar novos produtos e melhorar os existentes para satisfazer mais os turistas. Portanto, a criatividade aqui é chamada para poder fazer com que aquilo que é apreciado de uma forma num pacote possa ser apreciado de outra forma num outro pacote. Portanto, aqui os profissionais devem ser muito criativos para garantir essa inovação. A inovação, como fator decisivo, também depende da investigação que deve ser desenvolvida pelo pessoal que integra a equipe que vai elaborar o pacote turístico. Portanto, é preciso conhecimentos técnicos, conhecimentos de novas técnicas disponíveis no mercado para poder elaborar um pacote turístico inovado. O sucesso da inovação de hoje pertence aos que mais sabem e aos mais atentos ao mercado. Portanto, é preciso estar atento em relação aos desejos do mercado, não é? Aos desejos do teu mercado emissor, para poder saber quais são as novas tendências e o que é que os turistas procuram nos dias de hoje, né? Também é preciso considerar a optimização da comunicação entre quem produz e quem adquire. Portanto, o seu turista é preciso estar em contato permanente com o turista para saber o nível de satisfação em relação ao pacote e quais são os aspectos que precisam de serem melhorados. Um pacote turístico nasce, cresce e pode manter-se rejuvenescendo no mercado ou pode declinar. Portanto, o pacote turístico é como qualquer produto turístico que tem um ciclo de vida e que pode declinar a qualquer momento. Passemos para a classificação dos pacotes turísticos. A primeira forma de classificar os pacotes turísticos identifica os pacotes formatados e os pacotes personalizados. Os pacotes turísticos formatados são pacotes fechados, pacotes que possuem dias, atividades e preços definidos para todas as idades de viajantes. Já estão prontos para a venda e servem ainda como um pré-referencial de quanto o cliente pode esperar em pagar pelo mesmo pacote daqui a algum tempo, caso não o compre de imediato. Portanto, um pacote turístico formatado é um pacote turístico fechado que não permite quaisquer tipo de alterações em função dos desejos do turista. Portanto, o turista deve se conformar com as atividades que foram inclusas, o valor, o roteiro, tudo o que foi concebido para aquele pacote deve ser fixo, sem nenhuma alteração. Enquanto que o pacote turístico personalizado é um pacote aberto. O pacote turístico aberto permite alterações em função dos desejos ou necessidades do turista, né? No pacote turístico aberto, o pacote turístico aberto pode ser concebido segundo duas formas, né? A primeira é a partir da alteração do número de dias e de atividades de um pacote já formatado. Portanto, retirando algumas atividades, né? E diminuindo o número de dias, né? Isso é a primeira forma de alterar. A segunda forma é a partir da adição de vários serviços vendidos separadamente. Portanto, o pacote está formatado sim, mas eu preciso de alguns elementos adicionais para me satisfazer mais o pacote, e isso significa também aumentar o valor do custo do pacote, mas isso é do interesse do próprio cliente, o que significa que o cliente está pronto para pagar. Existem outras formas de classificar os pacotes turísticos, que pode ser classificado por segmento do mercado. Existem vários segmentos turísticos, o segmento cultural, desportivo, por aí em diante. Também pode ser
por necessidades, né? Pode ser também por temática, pode ser por modalidade técnica da realização do pacote, pode ser por duração, né, do pacote, pode ser semanal ou mensal ou anual, pode ser por número de participantes, pequenos grupos ou grandes grupos, pode ser por distância geográfica, é local, é regional, é provincial, ou é nacional, ou é internacional, por aí em diante. O pacote turístico também, por meio de transporte, pode ser de cruzeiro, pode ser rodoviário, pode ser usando o ferroviário, portanto, pode ser de diferentes modais de transporte. Por destino, em função do nome do destino, por forma de organização, que pode também variar de acordo com o tipo de pacote que se está a conceber, de acordo com a natureza do destino e os atrativos que oferece. Portanto, a aula de hoje termina por aqui. Vamos continuar a parte 2 na próxima aula. Em caso de dúvidas, podemos dirigir as dúvidas para os canais, através dos canais já conhecidos, e que poderei também responder através dos mesmos canais. Muito obrigado. Continuação de ótima jornada.